Contrato ilícito, ok? Estou falando de um ato jurídico perfeito, aonde esse ato jurídico ele estabelece a relação entre as partes e as regras entre as partes. Então, se o contrato ele foi elaborado, se o contrato ele foi estabelecido, o que estiver descrito ali é regra entre as partes. E aí, mesmo que a lei diga que há necessidade de reparo ou de prejuízo, se o contrato estiver estabelecido com clareza, esse resultado ele vai ser não só amenizado, como até apagado. Porque a clareza da lei diz uma coisa, mas o contrato ele estabelece, então, essa nova regra entre as partes. Eu não posso contrariar a lei, mas a relação entre os dois lados, contratantes e contratados, fica bem claro no ato do contrato. Mas aí vem a pergunta: por que muitos, na hora de fazer qualquer serviço, pode ser o serviço mais básico, quanto o serviço mais complexo, não quer fazer contrato? Por que existe essa dificuldade, né? Porque eu abro aqui um parêntese, a nossa profissão, ela é uma profissão muito amiga, né? Ela é uma profissão muito parceira. E, infelizmente, alguns extrapolam essa parceria, extrapolam esse relacionamento e acabam prejudicando até o relacionamento profissional. A gente lembra lá da vovó, né? A vovó dizia, né? Amigos, amigos, negócios à parte, sempre. Mas por que muitas vezes o profissional não quer fazer este instrumento? Por que ele acaba fazendo o serviço sem se preparar, sem se precaver, sem antecipar as possibilidades que possam acontecer contra ele? Infelizmente, é uma realidade, né? No mercado de escritório de contabilidade, é uma realidade em alguns autônomos que trabalham em contabilidade. Quando você, né? Eu vou abrir aqui um outro parênteses. Quando você é funcionário de uma empresa, aquele vínculo é um vínculo contratual. Só que é um contrato de trabalho, não é um contrato de prestação de serviços. Então, mas existe ali uma responsabilidade partilhada. E essa responsabilidade, ela pode beirar, ela pode cair lá na responsabilidade civil. E é nesse sentido também que eu trago aqui essa percepção. Vai fazer qualquer serviço, seja de contabilidade, de auditoria, de perícia, de assessoria, de consultoria, sempre na área de contabilidade, faça contrato de prestação de serviços. Mesmo que o serviço não seja uma atividade privativa da profissão. E eu dou um exemplo. Você foi contratado para abrir uma filial, ou uma legalização de uma empresa, ou de repente para constituir uma outra empresa. Por que não ter o contrato? Por que não estabelecer as regras de como vai ser essa relação? Então, isso é uma situação muito complicada no nosso meio, porque acaba que, quando a situação começa errada, a tendência é ir até o final errada. O que eu chamo isso? Quando num relacionamento profissional não tem um instrumento que estabelece as regras entre as partes, acaba que qualquer regra é regra, qualquer condição é condição, qualquer obrigação é obrigação. E aí fica difícil até depois você se defender quanto à responsabilidade civil ou quanto até à sua responsabilidade perante o conselho. Isso eu chamo essa observação. E aí eu trago aqui o Código de Defesa do Consumidor. Não é? O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 14, ele diz assim: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações de insuficiência ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O que é isso aqui? Até mesmo nós, hoje a gente vive uma multiplicidade de informações.
né? Nós acabamos agora, né, de passar, né, por esse momento inicial de pandemia, que num estalo foram publicadas, se eu não me engano, 27 medidas provisórias que o profissional de contabilidade teve que estudar, teve que ler, teve que dar resultado. E aí, nesse momento, o que eu sugiro? Toda informação, e aí eu abro aqui um parênteses, salvo a informação acadêmica, porque a informação acadêmica, ela busca o conhecimento, ela busca a informação mesmo daquele ato e daquele fato, mas qualquer informação que você der fora do banco de aula, fora da faculdade, essa informação ela é revestida de responsabilidade. E dependendo da sua informação, se isso vier a repercutir prejuízo a quem você deu aquela informação como profissional da contabilidade, você pode responder por aquela informação errada. É o que está dizendo aqui. Então, às vezes a gente quer ajudar, né, as pessoas. Ah, eu preciso fazer a minha declaração de pessoa física. Como é que eu faço isso daqui ou aquilo ali? Se você não tiver convicção, use a palavrinha mágica. Não sei, mas não dê informação de que possa trazer e prejuízo para você futuramente. É melhor dizer, não sei, vou estudar, ou por favor, leia a legislação, ou procure um contador. Mas não tenha medo de falar isso, porque se você der uma informação equivocada e isso trouxer prejuízo, você pode vir a ser responsabilizado. Então vamos lá. O que a lei diz? A lei diz lá o seguinte: antes de nós lermos o artigo, eu peço para todo mundo olhar aqui para o final, né, aqui da apresentação. A lei ela não traz essa informação clara, porém, isso é por interpretação depois nos outros artigos posteriores, que preposto, em todos os artigos que vamos falar aqui, estaremos nos reportando ao profissional da contabilidade e preponente, o empresário ou o cliente, ok? Então vamos lá. Artigo 1177 da Lei 10.406, que é o Código Civil, que diz assim: os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se fosse por aquele. O que quer dizer isso? Eu coloquei ali em vermelho e vamos tentar ler o que está escrito, mudando as palavrinhas. Os assentos nos livros dos profissionais da contabilidade, encarregados de sua escrituração, produzem os mesmos efeitos como se fosse pelo empresário. Então, o que quer dizer isso? A responsabilidade do profissional da contabilidade, quando ele faz a contabilidade, se ele não estiver revestido da legislação contábil, e aí, aluno, observe as normas brasileiras de contabilidade. Professor, oriente o seu aluno a observar as normas brasileiras de contabilidade. Tem lá a norma própria de receita, a norma própria de estoque. Observe cada norma. É importante você ter conhecimento da norma, porque é ela que vai te defender. É ela que vai dizer, olha, eu assentei, eu registrei, eu escriturei aquela contabilidade baseada na norma brasileira, item tal, artigo tal. Então, se estiver bem claro essa informação, você não vai ser responsabilizado, porque você seguiu o que diz a norma brasileira. Então, isso tem que ficar claro. Por isso é que hoje os bancos de faculdade são primordiais para trazerem conhecimento ao aluno das normas, para que ele entenda que as normas estão ali para orientar e direcionar eles e dar o norte para que eles façam toda a escrituração baseado no que diz o normativo. Parágrafo único. No exercício de suas funções, eu vou mudar. Os profissionais da contabilidade são pessoalmente responsáveis perante os empresários ou clientes pelos atos culposos e perante terceiros, solidariamente com o empresário cliente pelos atos dolosos.
Então, o que quer dizer isso? Eu dei uma pincelada antes sobre a diferença entre responsabilidade civil subjetiva e objetiva de meio de resultado. Se eu estiver participando, se eu estiver envolvido numa autoria com o empresário em qualquer ato que seja contra a norma brasileira de contabilidade, eu posso vir a ser responsabilizado pelo resultado daquele ato. Então, não é porque a empresa é do empresário tal, ele responde. Se na contabilidade você seguiu rigorosamente os princípios de contabilidade, as normas, e seguiu os valores, não só contábeis, mas éticos, você vai dizer, olha, todo o meu ato foi baseado na norma tal, na linha tal, e aí você não vem a ser responsabilizado pelo ato que você cometeu. Artigo 1178. Voltando, os empresários, ok, são responsáveis pelos atos de quaisquer profissionais da contabilidade praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizado por escrito. O que significa isso? Se não houver um ato formal estabelecendo as regras de um profissional da contabilidade com o seu cliente, relacionada a qualquer informação que ele venha a dar, vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Um funcionário de um escritório estava numa concessionária e esse funcionário, nesse escritório, estava pegando os documentos nessa concessionária. E aquela concessionária estava com um carro em um reboque que ia ser encaminhado para uma demonstração, né, para um shopping. E ele ia colocar lá o carro para ficar lá, né, de apresentação. E aí o empresário foi e falou assim: vem cá, eu preciso tirar uma nota fiscal, já que não vou vender esse carro para ele sair? Como o funcionário não era especializado nisso, ele falou: não, precisa não, pode deixar. O que aconteceu? No meio do caminho, a fiscalização do ICMS falou: para aí, quero a nota fiscal. Ah, não tem nota fiscal, não. Ah, como assim não tem nota fiscal? Você não pode retirar nenhum produto seu da sua empresa, mesmo que seja para demonstração, você não pode tirar sem uma nota fiscal de demonstração. Resultado, aquela empresa, aquela concessionária teve uma dívida de 10 mil reais de multa, e quem é que foi chamado para participar da multa? O profissional da contabilidade, porque não existia um ato previamente estabelecido de que ele não poderia informar nada dentro do seu estabelecimento. Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora, somente obrigarão o preponente ou empresário nos limites dos poderes conferidos por escrito. Então, eu só posso obrigar, criar o vínculo da obrigação minha profissional com o meu cliente, aquilo que estiver escrito. O que estiver escrito, vale. O que não estiver escrito, não vale. Agora, se estiver escrito e ele for me cobrar além, também não vale. Ele vai ter que ir por outro lado, porque esse não vai dar certo. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao profissional da contabilidade, encarregado pelo empresário, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para a reclamação. O que quer dizer isso aqui? Todos os meses, eu falo isso com vários profissionais da contabilidade. Todos os meses, você deve encaminhar um e-mail, uma correspondência, né, quando você é terceirizado, para o teu cliente e falar assim: cliente, me encaminhe todos os documentos para eu poder contabilizar de acordo com o nosso artigo tal, da nossa cláusula lá do nosso contrato. Por que isso? Eu tive aqui uma experiência de um profissional da contabilidade, aqui na fiscalização. Ele entrou na minha sala, trancou a porta, sentou na minha frente e falou assim: Alexandre, eu estou preocupado. O que houve? Eu tenho um cliente que eu faço a contabilidade dele certinha há muito tempo. E agora, no mês passado, ele me trouxe extrato de uma conta bancária que eu desconhecia.
E essa conta, ela já está aberta há mais de 5 anos. E eu nunca coloquei ela na contabilidade. Primeira coisa que eu perguntei, você tem contrato de prestação de serviços? Não. Fica difícil, né, amigo? Fica difícil você cobrar do teu cliente alguma coisa que nem ele sabia que era obrigado a fazer. Resultado, aquela empresa ela foi pega, né, pela Receita Federal, porque ela tinha omissão de receita e a empresa estava cobrando o profissional na justiça a participação, porque nunca tinha orientado ele de incluir aquela conta bancária na contabilidade. Isso é uma loucura, mas é verdade. A importância da escrituração contábil. Artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade. Bastava parar aí. Por que as pessoas insistem em dizer que a empresa enquadrada como simples nacional não precisa de contabilidade? Quem falou isso? Está escrito claro aí. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade. Está na lei isso. Mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência, agora eu chamo a atenção, eu coloquei em vermelho, para chamar a atenção mesmo, com a documentação respectiva e levantar anualmente o balanço patrimonial. O que significa isso? Independentemente da forma de que aquela empresa está tributada, ela deve fazer contabilidade. Ah, mas eu trabalho num escritório e ele diz que não quer contabilidade. Olha, a nova resolução de contrato, a resolução 1590, ela estabelece lá no parágrafo único do artigo 6º que diz o seguinte: cada profissional deverá buscar o seu interesse na salvaguarda de ter ou não cliente. Ele vai ter que adequar e informar se vale a pena ter aquele cliente ou não. Pô, Alexandre, mas e aí? É assim mesmo. E, infelizmente, você vai ter que chamar o teu cliente e conversar seriamente. Você que é aluno, que vai seguir o ramo do escritório de contabilidade, tenha isso em mente. Eu não estou aqui para assustar, eu estou aqui para despertar uma realidade hoje no mercado de contabilidade. Vocês têm que estar atentos, porque escrituração contábil é para todos. Não tem essa de que a empresa é pequena, a empresa é grande, a empresa é média, é para todos. E aí eu trago aqui só uma observação para quem trabalha, que para eu mudar a regra de anualidade, o profissional da contabilidade deve incluir isso no contrato social da empresa, não é de prestação de serviços, não. Porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma empresa, né, com Francisco. Nós temos, e lá no contrato diz que anualmente será levantado o balanço para poder, então, apurar o lucro e distribuir o lucro aos sócios. Ok? Tá bom. Mas, na realidade, no dia a dia, não é assim que acontece. No dia a dia, como é que acontece? Acontece o seguinte, quando eu tenho uma empresa com Francisco e no mês seguinte eu preciso comprar alguma coisa, eu vou no meu contador e falo assim, eu quero meu lucro. Não, mas peraí, como é que eu vou distribuir o lucro agora no mês de setembro, se eu só posso distribuir em janeiro pela apuração do ano anterior? Ah, não, eu preciso agora, eu quero agora. Então, o profissional tem que estar atento a isso. É ele mudar essa regra de anualidade, que ela poderá ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Mas se for anual, só pode distribuir o lucro referente ao ano anterior, não ao ano corrente. Ok? Vamos lá. Na saída, eu vou entregar a minha contabilidade para outro. Na saída, tem que haver autorização escrita pela substituição no desempenho dessa proposição. Isso está na lei. Eu devo fazer distrato de prestação de serviços, independentemente se meu cliente achar que deve ou não deve. Ainda mais hoje.
Essa semana passada me ligou um conselheiro aqui do conselho me perguntando assim, Alexandre, se eu entregar uma contabilidade hoje, ano que vem eu vou ser obrigado a fazer a RAIS? Eu falei, olha, se eu sou você, eu colocaria isso no multistrato, porque eu não sou obrigado a fazer a RAIS. Tá, mas ele não tem a base de dados. É verdade, ele não vai ter a base de dados, que quem tem é você. Mas se não estiver em distrato bem claro essa situação, ele pode dizer que do período de janeiro a setembro a responsabilidade é sua. Você era o contador. Você que responde por cada ato praticado. Então, se não tiver bem claro isso, e aí trago uma novidade, né, da área da Receita Federal. O ECD, que é a escrituração contábil digital, ele pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Agora, a SF, que é a escrituração contábil fiscal, não. Essa só pode ser anual. Então, isso tem que ficar claro, porque houve a interrupção da relação contratual com o seu cliente, o outro profissional é que vai passar a fazer, mesmo durante o seu período de responsabilidade técnica. E aí eu coloco, a linguagem contábil tornou-se universal. O mercado globalizado cada vez mais fará o uso das demonstrações contábeis para fins de licitação, obtenção de empréstimos possíveis, investimento, entre outras transações de negócio. A contabilidade nas demonstrações tem que representar uma posição fiel do patrimônio, utilizando as suas características qualitativas, como compreensibilidade, relevância, confiabilidade, comparabilidade, aos seus sócios internos, e sócios e empregados, e aos usuários externos, clientes e fornecedores. E aí a gente, caminhando já, né, para o final, diz assim, diante das mudanças radicais na profissão contábil, o profissional deverá estar constantemente procurando se atualizar nas diversas legislações aplicadas à sua atividade. Você sempre atualizado, você ganha o mercado. Você, quando não está atualizado, você acaba ficando para trás, porque tem outro que vai ficar mais atualizado do que você. E aí, eu coloco aqui uma reflexão. A contabilidade versus a inteligência fiscal. A tecnologia hoje, ela possibilita diversas situações conhecidas de cruzamentos fiscais. Eu coloquei aqui uns exemplos simples. A ECD, a ECF, com a DCTF, com a relativa a imposto de renda ou contribuição, ou cruzamento com a EFD contribuições, enfim. Hoje a inteligência fiscal ela está muito ativa e nós devemos estar atentos como profissional da contabilidade, né, no caso os alunos, estarem atentos a isso, porque antes de você saber, o governo, a Receita já sabe, seja pela nota fiscal eletrônica, seja por outros atos que ela venha participar. E aí eu deixo aqui uma mensagem final que diz assim, aquele que se conduz eticamente bem, recebe de volta o bem social que pratica. Não há cultura inútil, mas sim os que não sabem reconhecer a utilidade da cultura. E, por menor que seja o conhecimento, ele sempre será maior do que a ignorância. Essas mensagens é do falecido, né, professor doutor Antônio Lopes Sá. Essa é a mensagem que eu queria trazer para todos. Essa é a ideia de que a profissão é uma profissão valorosa, é uma profissão em crescimento, é uma profissão em avanço, mas também é uma profissão que traz uma responsabilidade muito grande e cabendo cada um de nós estar atualizado para poder conduzir, não só baseado na legislação, mas também eticamente, aquilo que nos foi apresentado a fazer. Obrigado aí a todos. Vamos lá. Obrigada, professor. Professor, eu falo que foi muito bom, né,
sua participação, agregou muito conhecimento, principalmente eu acho que foi assim de grande valia para os alunos. E aí, Francisco, vamos abrir para algumas perguntas que venham aí acontecer. Você já viu aí? Eu já coloquei aqui a pergunta. Pelo que eu conheço do meeting, que é pouco, ainda não vieram. Estamos aguardando. Mas, enquanto isso, eu vou fazer duas perguntas rápidas ao Alexandre. Só para a gente incrementar o debate. O descumprimento de obrigações de responsabilidade civil, Alexandre, geram punições éticas pelo Conselho? Segunda questão, o Conselho pune alguém? Bom, vamos lá, né? Nós punimos sim, né? Nós punimos quanto à responsabilidade civil e quanto a qualquer ato praticado contra a legislação nossa. Então, eu dou um exemplo aqui, claro, né? Nós temos processos diversos, né? Nós temos processos aqui de profissionais que se apropriam indevidamente de valores de terceiros, profissionais que manipulam demonstrações contábeis para poder aplicar o resultado, profissionais que manipulam o resultado da receita para poder pagar menos imposto, e aí eles acabam se submetendo aí ao crime contra a ordem econômica. Então, nós aqui não só punimos, mas nós levamos muito a sério. Eu tenho aqui um exemplo. O Rio de Janeiro, por esses dias, já está lá no federal, tem 4 processos que estão na menção de profissionais serem cassados, né? A cassação, ela é o topo, né, da penalidade, o limite, né, da nossa penalidade, e essa cassação, ela traz aí um malefício muito grande a esse profissional, né, infelizmente. Se ele for cassado, se for confirmado pelo Conselho Federal, o que vai acontecer é que ele vai perder o registro dele e ele vai ter que ficar afastado da nossa profissão durante 5 anos. Se ele quiser retornar, ele vai ter que se submeter de novo ao exame de suficiência e vai ganhar um novo número, porque aquele é passado. Então, esse aí seria o topo da nossa profissão, mas isso está acontecendo. Temos suspensão, né, do exercício profissionais, diversos profissionais que acabam sendo suspensos de trabalhar durante um determinado tempo, que o próprio decreto-lei, no artigo 27, a linha E, estabelece o máximo de 2 anos. E temos, né, as penalidades pecuniárias, que aí é o que a gente chama de penalidade educativa, né, porque a gente sabe que muitas vezes a gente acaba sendo ensinado mais quando dói o nosso bolso, né? Aí a gente aprende, né? Porque nós somos seres humanos, a gente erra, mas o que a gente apura aqui é saber o grau do erro, e esse grau do erro, dependendo do que for, ele pode ser penalizado não só, né, pecuniariamente, como suspensão, como cassação, mas também será penalizado eticamente, até com censura pública, que também é o topo da penalidade ética. É isso. Perfeito. Temos duas perguntas, já, duas observações. Acho que essa aqui é da Giovana, eu não consigo identificar, Giovana Chaves. Não sabia sobre a questão de fazer um contrato de prestação a serviço. Acho importantíssimo, pois como o senhor citou no exemplo do contador que não sabia da conta corrente do cliente, o profissional poderia perder sua carteira, certo? Acho que ele não vai perder a carteira, ele perde o diploma, né? O problema é que mais que a carteira. ele acaba perdendo não só o cliente, mas ele pode ser cassado, é isso, né? Ele acaba perdendo a vida dele, né? Muito Porque mais quando que a gente carteira. a gente se forma para a gente trabalhar na profissão que a gente escolheu, né? Então, esse é muito sério, ele pode perder a profissão dele, é isso. Perfeito. A Lorena está comentando. Os profissionais que não fazem contrato são, em sua maioria, autônomos, aqui na minha região, na região dela, pelo menos. Sim. Por que o senhor acha que esses profissionais não o fazem? Quer dizer, por que esses profissionais não fazem contrato? Aí é uma questão cultural, né? É o que eu falei lá atrás, eu vou repetir. A nossa profissão, ela tem, assim, uma proximidade muito grande,
né? E aí acaba que nós confundimos, né? Nós meio que ficamos desatentos para essa questão, né? Meu amigo vai abrir empresa para mim, vai fazer a contabilidade para mim, só que, na verdade, quando existe, né, qualquer cobrança ou qualquer prejuízo, ele claramente, doeu no bolso, ele sabe claramente que amigos, negócios à parte. E aí, infelizmente, se o profissional não estiver atento a essa situação, ele acaba sendo vítima de uma situação pior na vida profissional dele. Então, eu acredito que ele não faz contrato por causa disso. Ele se confunde, ele acaba misturando amizade com negócio. E isso não deveria acontecer. E a consequência, me corrija, Carlos Alexandre, se estiver errado, é que o empresário faz uma denúncia no conselho, o conselho pergunta ao profissional, o profissional também não tem argumento, não é isso? É isso. E quais são as consequências? Então, o contrato, ele estabelece as regras e os limites, né? Não tendo contrato, ele acaba sendo responsável por tudo. Então, se ele não executou tudo. Não, mas ele não mandou os documentos. Tá, mas onde é que estava escrito que ele era obrigado a mandar os documentos? Ah, mas eu não fiz a contabilidade porque faltou, no meu exemplo, o extrato da conta tal. Tá, mas onde é que estava dizendo que ele era obrigado a mandar os documentos? Então, acaba que ele acaba sendo respingado por várias obrigações que não é dele. Deveria ser do empresário, porque o contador ele não pode ficar responsável por ato que é do empresário. O empresário toca o negócio dele. O contador faz a assessoria contábil, a escrituração contábil. Mas o empresário, ele toca o negócio dele. E o contador não pode ter bola de cristal para saber o que ele está fazendo lá. Então, se ele tiver um instrumento que estabeleça essas regras de ida e vinda, ele vive tranquilo, porque ele sabe que já está estabelecidas as regras. Se houver qualquer descumprimento, não é responsabilidade dele, e sim do empresário que não enviou os documentos que deveria a tempo certo. A defesa do profissional de contabilidade junto ao conselho fica extremamente fragilizada, não é verdade? É isso, é exatamente isso, porque acaba que ele não consegue. O contrato é uma grande salvaguarda, né, para a vida profissional dele. É onde estabelecerá as regras. Se não tem regras, o próprio conselho, né, na hora de julgar o processo, já entra não é mais pesado, porque se o profissional que está exercendo a profissão ele não criou as regras, como é que agora ele pode reclamar do empresário que está dizendo que não fez uma determinada obrigação acessória, ou não fez um determinado lançamento contábil, ou não lançou uma conta que não existia? Então, se não houver, fica difícil mesmo qualquer defesa perante o conselho desse profissional. Já caminhando aí para as observações finais, nós temos aí a questão colocada pela Lorena. É o próprio contador que realiza esse contrato ou precisa de um advogado? Carlos, você se lembra, lá no início, quando o Conselho Federal de Contabilidade baixou uma resolução determinando a existência do contrato, a Isso. confusão que foi, a quantidade de profissionais de contabilidade que mandaram carta, que reclamaram junto ao Conselho, comentando que o Conselho estava exorbitando de suas funções, que o Conselho não poderia interferir na relação do cliente com o profissional de contabilidade, que isso era um verdadeiro absurdo. E tinha um modelinho lá. O que você tem a dizer sobre essa questão inicial? E aproveitando, respondendo aí a Lorena. Vamos lá, Lorena. Eu penso o seguinte, né? Nós somos profissionais que nós temos uma expertise diferenciada. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que eu vou dar um exemplo aqui do contrato social. Muitos contadores sabem elaborar muito mais um contrato social do que propriamente um advogado. Nada contra o advogado, sabe? O advogado ele tem a área dele, ok. Mas o contador,
ele tem uma habilidade, uma expertise, um conhecimento muito mais aprofundado. E isso não faz ele mais ou menos. Ele é um profissional que tem a experiência dele. No caso do contrato de prestação de serviços, que aí é uma relação bem, né, particular, né, entre ele e seu cliente, o Conselho Federal ele publicou esse modelo como ponto de partida, como inicial, como aquele modelo para que ele pudesse saber o que fazer, aonde fazer e como fazer. E eu dou um exemplo disso, né? O que a gente vê hoje em muitos escritórios é o cliente fechando as portas e sumindo, abandonando o escritório. E aí, quando ele fecha as portas e some, o contador está lá cheio de documento dele, faz o que com aquilo? Né? Embrulha, joga fora, taca fogo, faz o que com aquilo? Ele não pode fazer nada, porque a responsabilidade é dele. Como é que ele evita isso? Um bom contrato de prestação de serviço, onde estabelece que na ausência, né, da atividade deverá ser devolvida a documentação e caberá ao contratante a retirada dessa documentação. Então, são ideias, são modelos que isso está no modelo de lá do Conselho Federal como parâmetro para que o profissional possa ter, né, um ponto de partida para que ele possa, então, tocar a vida dele profissional. Então, a ideia foi essa, não foi mesmo interferência, não. O que eu vejo é o seguinte, mesmo com aqueles modelos, nem esses o profissional quer. O profissional acaba vivendo mesmo, né? Eu vou usar um termo aqui feio, mas infelizmente eu acho que é a margem da norma de contrato. Né? Ele acaba vivendo ao lado, ele não consegue viver dentro porque ele alega que o seu cliente não vai querer aceitar, o seu cliente não vai assinar. Gente, isso é uma relação. Né? Lorena, se você for num banco, pegar um dinheiro emprestado, a primeira coisa que o funcionário do banco vai dar para você assinar é um contrato. É a primeira coisa. O banco não quer nem saber se você vai pegar o dinheiro ou não vai pegar o dinheiro. O dinheiro vai estar lá disponível, toma aqui um contrato e assina. Por que quando a gente fala de profissão contábil, meu cliente vai pensar... Ele não vai pensar nada. Nós é que estamos pensando equivocadamente. Eu acho que a cultura é nossa, a falha é nossa, não é do empresário, não. Nós é que temos que nos adequar a essa nova realidade de mercado contábil. Perfeito. Eu acho que até que caberia a gente fazer uma pesquisa lá no Conselho, Carlos Alexandre, para verificar boas cláusulas contratuais que devem ser consideradas em contratos de prestação de serviço e divulgá-las para a categoria como um todo. É um excelente tema de palestra e a professora Maria Regina já está, embora esteja a foto dela aqui, mentalmente eu já estou sabendo que ela está muito interessada nessa palestra. Professora Maria Regina, já estou aqui fazendo, já estou aqui escrevendo já. Devolvemos a ti a palavra e a Lorena está agradecendo a sua exposição, Carlos Alexandre. Obrigado. E como os demais que aqui estão também, né? Professora Gente, Maria Regina. Muito obrigada. Quando falou aí, né, de seguir as normas, né? Carlos Alexandre, quando se fala seguir as normas, tem gente que quer seguir Joaquim, Maria, Antônio, José, mas tem que seguir ela, a norma, não é? É verdade. Então, é ela que a gente tem que seguir, não tem como sair disso, né? Então, eu te agradeço muito aí, tá? A sua participação. Obrigada, professor Francisco, pelo convite do nosso palestrante. Foi ótimo, foi excelente. Tá? Uma boa tarde aí, professor Alexandre. E até a próxima. Muito obrigado. Espero eu. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Professor Francisco, não adianta dar tchau, não. Você vai continuar. Não é tchau, não. Esqueci. O Carlos Alexandre é autor de um excelente livro sobre responsabilidade civil. Eu mencionei aqui, mas eu não dei destaque a isso, né? Qual é? Freitas Bastos, a editora? CRV, é uma editora do Paraná. É um livrozinho fininho, é um livrozinho de cabeceira de cama, é bem interessante, vale a pena comprar sim, porque assim, ele traz tudo que eu falei aqui, ele traz exemplos, modelos, e lá tem um modelo de contrato. Nesses dias em que o correio, os correios não são infelizmente confiáveis, como é que se alguém tiver interesse, como é que adquire?
Pode ser de forma eletrônica. A CRV também tem livro eletrônico. Né? Como pode é que é? CRV? CRV, isso. CRV. Tá à mão? CRV. Ah, tá. CRV. Tá, a editora, né? Perfeito. Se busca na internet, né? Isso. Tá bom. Tá Perfeito. bom. Esqueci isso. Não tem Volto problema para não. ti a palavra, Maria Cristina. Maria Cristina, né? Se for Regina, Maria eu falo. Regina, minha chefa. Não vou Se for cometer ele, toda hora erra meu nome. Já não é a primeira vez, né? Que é isso, minha chefa? Sim. Perdeu o ponto, Francisco. Agora a gente vai dar continuidade chamando o professor Anderson Fumax. Eu acho que é assim que se fala seu nome, né, Anderson? Pode se apresentar que você já está aí, né? Um grande abraço, gente. Obrigado, tá? Tchau, obrigado. Se quiser, pode continuar também com a gente. É que eu estou aqui no dia a dia aqui da fiscalização. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Professor Anderson. Deixa eu ver aqui. Eu sei que ele já está alocado. Espera aí. Pode ter ido fazer um lanchinho, alguma coisa assim? Não, ele estava aqui falando agora. Deixa eu ver aqui. Todos estão à sua espera. Ele está aqui, ó. Ok, falou que estava e travou. Está reiniciando, já vai entrar. Vamos aqui. Já está acessando. Professora Regina, enquanto ele acessa... Posso falar enquanto ele acessa? Tá, eu estou aqui com ele, mas ele já vai entrar. Pode ir falando. Cláudia, você tem a palavra. O professor Fumax, já vou fazer a propaganda dele. Anderson Fumax é autor desse livro aqui, ó. Isso. Também muito interessante, é um livro resumido, Manual de Perícia Financeira, né? Vocês sabem que a perícia financeira ela pode ser feita por diversos profissionais na área de gestão. Essa também é a área do curso que o professor Cláudio Sameiro coordena, né? Aqui na Veiga de Almeida, né? Então, o livro do professor Anderson Fumax é da editora Freitas Bastos. Ele tem alguns exemplos. Eu estou terminando, inclusive, de ler o livro dele. Um bom livro, simples de ler, prático. E para quem gosta da área de perícia ou tem curiosidade de se aprofundar na área de perícia, é um bom livro. Agora, senhores, gostaram da propaganda? Fiquei bem na fita? Mas ele também... O professor também ele tem um livro, IFRS, né? Esse eu não conheço, esse eu não tive a oportunidade de ler. Ele lançou agora o livro do IFRS. Estou procurando aqui que ele está... Eu estou falando com vocês e com ele ao mesmo tempo. Tem esse de perícia financeira e tem IFRS na prática, que foi o mais recente dele pela Freitas Bastos, né? Ele vai estar até falando também, talvez, sobre esse exemplar. E aí, um desses livros aí, talvez alguém hoje possa, né, receber, quem sabe aí. É o que eu falei para os alunos. Eu não tenho ele. Será que os professores podem ganhar também? Para os alunos. Cada dia seria uma novidade, né? Então, vamos ver. Vai ter alguma coisa que quem estiver participando pode estar recebendo esse livro. Né? Professora, a senhora quer que eu faça a apresentação? Assim, eu quero. A senhora quer que eu faça a apresentação dele aqui? Pode fazer sim. Cadê ele? Ainda não chegou aí, não? Peraí. A Giovana acha que ele saiu. O meu time ou caiu, né? Então ele reiniciou o micro aqui. Tá? Aí eu estou tentando acessar pelo software mesmo, fala no time. Ok, ouviram aí? Ele está reiniciando. Tá, ele falou que deu problema e ele está reiniciando. Então, deixa eu apresentá-lo, né? Posso, professora? Pode.
o professor também... Não, você fala, depois eu falo da parceria que ele tem com a gente também, né? Perfeito. Tem uma ótima parceria, mas fala primeiro, a palavra é sua, e por último, Obrigado, das chefa. mulheres. Perfeitamente, principalmente quando é chefe. Voltei Anderson falando. Fumax é contador e mestre em contabilidade pela FUCAP Business School, especialista em FRS, controladoria e finanças, atua como perito contábil no Ministério Público do Rio de Janeiro, coordenador do curso de MBA da Escola de Negócios e do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Unileia, professor do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, de diversas disciplinas no MBA e concursos públicos, professor convidado da Associação de Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Contabilistas do município do Rio de Janeiro e da Federação dos Contabilistas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Consultor em assuntos estratégicos e sócio-diretor da AF Treinamento e Capacitação Profissional Limitada. Este é o currículo do ilustre professor Anderson Fumax. Professora? Professora, a senhora está sem voz. Está mudo Está mudo. É por causa do pássaro, aqui eu desliguei. Olha só, o que acontece, né? Eu já recebi uma foto aqui, alunos vão mandando, né? E a foto do professor já está até aqui no nosso link. Mas tudo bem. O professor, ele sempre é parceiro, né? Principalmente dos cursos do CRC, está sempre participando, ministrando os cursos do CRC que eu convido. Ele ministra muito o curso do Excel, e é um curso muito procurado. Então, quando estava presencial, eu estava todo de 3 em 3 meses, mais ou menos, trazendo ele para administrar essa aula de Excel. Ele está entrando aí, né? Sim. Professor? Olá, gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, professor Anderson. Tudo bem? Estamos te ouvindo, sim. Que bom. Maravilha. A rede começou a querer dar uma rasteira aqui. Ah, não, tá ótimo. Só não aparece a tua foto, mas está aparecendo sua apresentação. Tá? Não está aparecendo a sua meu foto, rosto, não. Não, mas a apresentação aqui já começou a aparecer. Deixa eu ver aqui, então. Calma aí. Aí, agora sim. Apareceu? Apareceu. Maravilha. Bem-vindo. Olha só, antes de você iniciar, a gente foi falando, né? O professor Francisco te apresentou, eu falei da sua parceria também com a gente, já falamos sobre os seus 2 livros, mas depois que você terminar, você pode também falar o que você quiser. Então, você já pode ir, né, para a sua apresentação, pode falar o que você quiser agora no início, e só para dizer que a gente já te apresentou aí. Tá ótimo. Gente, desculpa por ter caído. Vontade, a palavra é sua. Obrigado, tá, Regina? Bom, gente, boa tarde a todos, tá? Prazer aí participar da semana, né, da contabilidade. Prazer participar dessa semana que é tão importante, né, para os alunos, para os professores, para a instituição. E, enfim, mais uma vez agradeço o convite da professora Regina, tá? Muito bom falar com você também, Francisco, grande amigo. Um prazer enorme poder, né, trazer esse assunto para cá, de FRS na prática. Eu entendo que é um assunto que ele cria um valor agregado para os contadores muito grande, né, porque as FRS são as normas internacionais de contabilidade, e a gente sabe que são diversas normas que existem, né? Obviamente, o meu intuito aqui não é, obviamente, trazer todas as normas, até porque a gente não teria tempo hábil para isso, né? Mas, obviamente, de falar, né, sobre algumas normas específicas que a gente costuma utilizar no dia a dia e dar exemplos práticos disso, né? Que isso é o mais importante.
Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Fumax. De fato, como a professora Regina falou, nós já tivemos em alguns momentos na Veiga de Almeida, né, pelo CRC. Fizemos várias vezes o curso de Excel intermediário, né, fizemos o curso de lavagem de dinheiro também lá, e fizemos o curso de FRS para as pequenas e médias empresas, né? Então, a gente já fez alguns cursos na Veiga de Almeida, essa parceria aí já é muito produtiva, graças a Deus. Bom, então eu sugeri o assunto porque a gente entende que os contadores, né, precisam se aprofundar mais em relação às normas. Até porque a própria prova, né, do exame de eficiência, para quem está próximo aí a fazer, ou quem já fez, vocês viram lá que a cobrança é grande dos CPCs, né? Os CPCs são os pronunciamentos contábeis, que eles equivalem às IFRS. Bom, então o Francisco já fez uma breve apresentação minha aí, então eu já vou pular esta etapa para que a gente consiga já colocar de fato, né, o nosso assunto aqui na pauta de hoje, tá? Então vamos falar sobre IFRS na prática. Bom, então a parte que cabe à apresentação eu vou pular, tá? Só queria ressaltar aqui que as minhas redes sociais, para quem não tem, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, todas elas têm o mesmo nome e sobrenome, Anderson Fumax, que é meu sobrenome. Maravilha aí, gente, tá? De qualquer forma, se vocês quiserem, né, eu posso compartilhar depois essa apresentação com a professora Regina, né, e depois ela encaminha para vocês, tá? Em relação ao chat, né, eu estou de olho aqui na apresentação e estou de olho no chat ao mesmo tempo, tá? O que acontece? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a apresentação, né, que tenha relação com aquele slide, podem fazer, tá? Fiquem à vontade para fazer. Tá? Porque às vezes, se deixar muito para frente, né, a gente vai ter que voltar a alguma coisa, mas claro que as perguntas normalmente são feitas depois, né, alguma consideração final. Mas quando os slides forem sendo debatidos aqui, vocês podem fazer as perguntas necessárias. Tá? Bom, primeiramente... Professor, oi? Você quer que o professor Cirilo ele vá vendo, quando ele vê, ele te fala, para você não precisar ficar preocupado com o chat que estão falando, aí o professor Cirilo vai te passando. Tá ótimo também. Pode porque como eu trabalho com duas telas, então, assim, para mim fica confortável também visualizar. Mas... então tá. Então, se não tem problema não, tá? Tranquilo, então. Mas obrigado aí, viu, pela gentileza, tá? Bom, o que eu trouxe para vocês aqui, gente, como uma forma aí de agradecimento, né, ao convite da professora, né, eu tenho um livro publicado, né, como vocês já comentaram, chamado de IFRS na Prática. Foi publicado esse ano mesmo, em janeiro de 2020, e a gente está dando aí no site da editora Freitas Bastos, eu conversei lá com o dono da editora. Se vocês forem comprar no site da editora, vocês já têm um desconto, né, de 10%, e sobre esse desconto de 10%, vocês ainda têm um desconto especial pela Semana do Contador, né? Se vocês digitarem lá no cupom de desconto IFRS 15, vocês terão mais 15% de um valor que já tem um desconto de 10%. Tá? Vocês podem até adquirir esse livro em outros locais, né, na Amazon, por exemplo, mas vocês não vão ter esse desconto. Tá? Esse desconto é somente no site da editora. Tá? Bom, meus amigos, o que eu preparei aqui para vocês hoje, né? Semana passada, nós fizemos um curso pelo próprio CRC, né, falando de contabilidade societária. Né? Nós falamos de várias normas aí que equivalem a alguns CPCs. Como era um curso pelo CRC, né, nós falamos, demos exemplos, fizemos exercícios de cerca de 17 normas. Né? Obviamente, a gente não tem aí o tempo hábil, né, para falar sobre 17 normas. Né? Então, eu trouxe aqui... na verdade, 9. Né? Trouxe 9 normas aqui para que a gente consiga discutir a sua essência e aplicação prática disso. Tá? Que são normas conhecidas, né, do dia a dia da maioria dos profissionais da área contábil. Né? E algumas outras, nem tanto, mas eu também trouxe para que a gente possa facilitar o entendimento sobre esse assunto. Bom, então eu escolhi para falar aqui hoje sobre 10 itens, né? Fazer uma breve contextualização das normas internacionais de contabilidade.
Vou falar um pouco da estrutura conceitual, que é chamado de Conceptual Framework, né? Ele é vinculado ao CPC 00. Depois eu vou falar da apresentação das demonstrações contábeis, que está ligada ao IAS 1, vinculado ao CPC 26. Depois eu vou falar de estoques, que é o IAS 2, vinculado ao CPC 16. Depois vamos falar sobre ativo imobilizado, que é o IAS 16, vinculado ao CPC 27. Depois, redução ao valor recuperável de ativos, que é o IAS 36, vinculado ao CPC 01. Arrendamento mercantil, que aí já tem a nomenclatura de FRS 16, equivalente ao CPC 06. Depois eu vou explicar por que algumas são IAS e as outras são IFRS. Vamos falar um pouco sobre ativos intangíveis, dentro da IAS 38, vinculado ao CPC 04. Falar um pouco sobre custos de empréstimos, vinculado à IAS 23, que equivale ao CPC 20. E, por fim, instrumentos financeiros, IFRS 9, CPC 48. Bom, meus amigos, então, vamos falar sobre nove normas aqui, discutir, tirar as dúvidas que forem necessárias. Bom, adentrando aqui em relação às normas internacionais de contabilidade. Bom, gente, por que surgiu o conceito, a preocupação das novas, das normas internacionais de contabilidade? O que acontece, gente? A contabilidade, normalmente, ela representa os fatos econômicos, financeiros, políticos, culturais, sociais, legais, tecnológicos de determinado país. Ou seja, a contabilidade brasileira leva em consideração aspectos culturais, econômicos, sociais, políticos do Brasil. Assim como na Alemanha, quando a contabilidade era própria lá, levava em consideração os aspectos políticos, econômicos, culturais, legais, etc. Bom, considerando que a globalização ela trouxe muita velocidade de informação, trouxe possibilidade de fusão entre empresas, transações financeiras a qualquer momento, em qualquer parte do mundo, empresas multinacionais, empresas transnacionais, ou seja, eu tenho uma sede nos Estados Unidos com filiais no Brasil, na China, na Itália, no Japão, ou seja, então houve a necessidade de padronização das informações contábeis a nível global. Perfeito? Por quê? Porque eu tinha informações contábeis diferentes entre países. Ou seja, então o que era o certo? Era contabilidade no Brasil? Era contabilidade na Itália? Era contabilidade na Alemanha? Ou seja, aonde era o correto? Então, por conta dessa confusão, dessa possibilidade de até gerar um descrédito da informação contábil, a nível mundial, houve a necessidade de se criar um padrão global de informação contábil. Então, se vocês forem parar para analisar, se vocês forem olhar aqui o nosso sumário, inclusive, a maioria das normas internacionais de contabilidade ainda tem a nomenclatura de IAS. Embora o nome das novas normas sejam FRS, as primeiras normas são IAS. Tá? As IAS foram publicadas pelo IASC. O IASC foi o primeiro grande órgão que passou a começar a promover a harmonização das informações contábeis no mundo. Só que era restrita a poucos países. Como demais países foram se juntando nesse processo, um outro órgão foi criado, que é o IASB, que é o International Accounting Standards Board. Ou seja, então esse órgão que tem sede em Londres passou a ser o órgão responsável por publicar as novas normas internacionais de contabilidade. Ou seja, então, a ideia, resumidamente, eu tenho qual cenário aqui? As normas mais antigas, ou aquelas que não passaram por um processo de revisão, ainda têm a nomenclatura de IAS. As novas normas e as normas que já foram revisadas em algum momento, passaram por uma revisão, são chamadas de IFRS. Então, ou seja, inicialmente chamadas de IAS e agora chamadas de IFRS. Bom, uma situação muito interessante é o seguinte: as IFRS são mais subjetivas. Por quê? Porque elas estão baseadas em princípios. Tá? Então, por exemplo, na semana passada, nesse curso de
contabilidade societária que nós falamos, houve uma discussão muito legal, porque a subjetividade ela pode gerar algumas interpretações diferentes, né? Mas nunca perder a essência, né? Porque a contabilidade ela tem a essência sobre a forma. Então, a gente vai comentar em algumas situações aqui no nosso bate-papo as subjetividades, né, que ocorrem dentro da contabilidade, dentro das normas de contabilidade. Bom, e no Brasil, né, esse processo de convergência da norma brasileira às normas internacionais de contabilidade iniciaram através da Lei 11.638 de 2007 e, posteriormente, na 11.941 de 2009. Ou seja, perdão, gente. Ou seja, essas leis foram um marco da contabilidade brasileira, porque ali iniciou-se, né, legalmente o processo de convergência das normas internacionais de contabilidade no Brasil. Tá? Nesse contexto, a ideia é que houvesse uma entidade que ficasse responsável por fazer o elo, né, das normas que são aplicadas lá fora, né, e trazer para a nossa realidade brasileira, né? Então, essa entidade é chamada de CPC, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Ou seja, o CPC ele é composto de diversas entidades, Receita Federal, SUSEP, Banco Central, CVM, enfim, várias entidades, né? Ou seja, então, a ideia é que saiu uma nova norma lá, saiu uma revisão de norma lá, a gente analisa aqui. Ou seja, então, as IFRS ou as IAS equivalem aos nossos CPCs, né, que são os pronunciamentos contábeis. Então, a IFRS ou uma IAS equivale a um CPC. Só que o CPC ele não tem força de lei, né? Ou seja, quem tem força de lei é a norma propriamente dita. Então, a nossa norma é chamada de NBC. Então, se vocês forem ver no site do CPC, o CPC 01 equivale a NBC 01, porque o CFC é o órgão regulamentador, né, o órgão que regulamenta a profissão contábil no Brasil, então ela publica, né, a norma referente àquele pronunciamento. Então vocês vão ver o CPC 01 equivalente aí a NBC 01, né, e aí por aí vai, a 3, a 4, a 6, né, a 16, todas elas têm a mesma numeração. Tá? Então, essa é a contextualização que eu quis trazer para vocês no primeiro momento. Bom, as IFRS também, gente, trouxeram um mercado muito novo para o contador. Tá? Por quê? Porque são mais de 50 normas, tá, gente? Né? Ou seja, são cerca de 50 normas. Dificilmente alguém vai saber sobre tudo. Dificilmente alguém vai ser especialista sobre tudo. Então, essas normas, elas propiciam profissionais a serem especializados em determinadas normas, em determinados CPCs. Por exemplo, conheço vários profissionais que são especializados no CPC 01, né, que fala de redução ao valor recuperável de ativos, por exemplo. Né? Ou seja, eu vejo profissionais que hoje em dia são especialistas em fazer laudo de impairment, né? Que é uma obrigatoriedade das empresas. Tá? Bom, avançando mais um pouco aqui, falando especificamente, né, da estrutura conceitual, ou seja, o que seria uma estrutura conceitual, gente? Até o próprio nome está dizendo, né? Ou seja, na verdade, a estrutura conceitual ela é um conjunto de conceitos que vão nortear na elaboração e na preparação da apresentação, né, das demonstrações contábeis. Tá? Ali estão conceitos atualizados de ativos, de passivos, de patrimônio líquido, de receita, de despesa, né? Ou seja, então, ali estão conceitos de uma maneira geral. Bom, aí alguém me pergunta, professor, mas por que CPC 00 e não CPC 01? Por que não inicia do 01? Porque a estrutura conceitual não é uma norma técnica propriamente dita. Tá? Ou seja, então, ela estabelece conceitos gerais que devem ser seguidos por aqueles que vão elaborar, preparar, divulgar, evidenciar as demonstrações contábeis. Bem como, né, os usuários da informação contábil também nortearem, né, esses usuários a entenderem, né, aquelas demonstrações contábeis. Bom, dentro desse contexto aqui, considerando que a estrutura conceitual não é uma norma propriamente técnica dita, se houver conflito
de algum conceito de ativo do CPC 00 com algum conceito de ativo, por exemplo, no CPC 00 fala-se de valor justo, mas existe um pronunciamento técnico que fala de valor justo, conceituando o valor justo. Se houver alguma discrepância entre esse CPC 46, né, que fala de valor justo, e o CPC 00, que traz conceitos mais genéricos de valor justo, o que vale é a norma técnica. Ou seja, então, esse CPC 00, que é a estrutura conceitual, não é uma norma técnica especificamente. Ela é chamada de um arcabouço conceitual. Maravilha aqui, gente? Tá? Então, no CPC 00 eu trago os conceitos de ativo, né? E nesse conceito de ativo novo, inclusive esse CPC 00 passou por uma reformulação, né, recentemente, agora em dezembro de 2019, ou seja, o conceito de ativo, ele não tem relação com propriedade, né, tem relação com controle. Ou seja, se eu controlar o uso daquele ativo, né, daquele bem, pode ser considerado um ativo. Não necessariamente preciso ter a propriedade daquele bem, não é isso? Né? Ou seja, então, ativo tem a ver com o controle, com o direito de uso, com o direito de controlar o uso daquele ativo. Então, alguns conceitos, né, foram muito bem delineados para a estrutura conceitual, para que todo mundo que, de alguma forma, apresente as demonstrações contábeis siga, né, esses princípios. Tá? E o CPC 00 ainda aborda, né, as questões das características qualitativas das informações financeiras, né? Considerando que a contabilidade é uma ferramenta importantíssima que gera informação para tomar decisão, quais são as características necessárias dessa informação contábil, né? Então, tá lá, características fundamentais, né? Características de melhoria, né? Até na palestra, né, passada, que eu peguei um pouco dela, a gente estava falando sobre isso aí, né? Características fundamentais, relevância, né? Representação fidedigna, ou seja, para aquela informação ser fundamental, ser relevante, ela precisa ser suficiente ou precisa ser útil no processo de tomada de decisão. Então, são características da informação contábil. O CPC 00 trata dos elementos das demonstrações contábeis, como nós comentamos aqui, trata dos conceitos de reconhecimento e desreconhecimento, isso não constava no CPC anterior. Reconhecimento é a capacidade de captar um elemento de acordo com as suas características e mensurar, dar valor àquele elemento. E o desreconhecimento é justamente eu baixar, né? Ele não faz mais parte das características de ativo e passivo, então vou desreconhecer aquele ativo ou passivo. E o CPC 00 também fala dos critérios de mensuração de ativos e passivos, né? Ou seja, eu posso ter um ativo a custo histórico, eu posso ter um ativo a valor justo, eu posso ter um ativo a valor em uso ou valor presente, ou seja, dependendo de qual ativo eu esteja falando, cabe uma base de mensuração. E assim também vale para os passivos, né? Então, a estrutura conceitual tem essa formalidade aqui de analisar alguns conceitos básicos, alguns princípios básicos. Até aí tudo bem para vocês, gente? Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida é só falar, tá? Bom, agora vamos passar, né, para os pronunciamentos contábeis propriamente ditos, né? Ou seja, vamos falar sobre o IAS 1, que é o CPC 26. Bom, eu peguei as características básicas, né, desses CPCs que eu quis comentar com vocês hoje. Basicamente, gente, quando uma entidade vai elaborar suas demonstrações contábeis, né, quando ela vai apresentar suas demonstrações contábeis, né, todas elas, exceto a DFC, devem ser apresentadas pelo regime de competência, né? Balanço patrimonial, DRE, DMPL, DVA, todas elas, exceto o fluxo de caixa. Agora, o mais importante é o seguinte: quando a empresa, a entidade, ela vai elaborar suas demonstrações contábeis, quando ela faz isso de uma forma a atender às normas na sua plenitude, ela faz partindo do pressuposto que ela vai permanecer em continuidade. Tá? O que seria isso? Olha, eu estou elaborando minhas demonstrações contábeis conforme as IFRS, partindo do pressuposto que ela vai permanecer em operação. Professor, não parece óbvio isso? Nem sempre. Por quê? Pandemia, por exemplo. Quantas empresas não foram afetadas pela pandemia? Né? Quantas empresas talvez não pretendam, né, continuar em operação no próximo ano por algum motivo específico? Ou seja, então,
parte do pressuposto que a forma com que a empresa vai elaborar suas demonstrações contábeis, seguindo o CPC 26, parte do pressuposto da continuidade. Se ela entender que ela não vai se manter em operação, se ela entender que ela não vai continuar em operação, ela precisa mencionar, ela precisa evidenciar isso em nota explicativa e precisa, obviamente, se for o caso, até apresentar, né, suas demonstrações contábeis em bases diferentes. Como assim bases diferentes? Se a empresa não pretende se manter ativa até o final do ano, ela pode, às vezes, até elaborar suas demonstrações com base no regime de caixa. Por quê? Porque é o regime de realização, ela vai realizar todos os seus ativos e passivos. Maravilha aqui, gente? Tá? Então, isso tem que se deixar bem claro. E existem algumas formalidades específicas, né, do CPC 26. Por exemplo, toda empresa que segue o CPC 26 ou a IAS 1 precisa elaborar suas demonstrações contábeis, né, em moeda corrente, expresso em milhares ou em milhões, né? Dizer se a empresa que está sendo divulgada, né, está sendo a empresa individual ou consolidada, né? Dizer o período que está sendo colocado, né? Se é só o primeiro trimestre, segundo trimestre ou o ano todo, né? Então tem umas formalidades a serem seguidas. Mas a grande diferença do CPC para a IFRS, né, é porque dentro do rol do CPC 26, existe lá como demonstração contábil obrigatória a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, né? E esse cara não é obrigatório pelo IFRS, né? Ou seja, então, se eu for estudar IFRS, inclusive eu vou dar um curso de IFRS agora em outubro, depois eu vou até falar sobre isso com vocês, né? Eu não vou falar de DVA. Por quê? Porque DVA não faz parte de IFRS. Só faz parte do CPC 09 aqui no Brasil. Maravilha aí, gente? Beleza? Tá? Bom, avançando mais um pouco, vamos falar aí sobre os principais pronunciamentos contábeis no Brasil, né? CPC 16, que equivale a IAS número 2, tá? Ou seja, algumas características básicas, né, do CPC que trata de estoque. Bom, estoque pode ser mantido para revenda, estoque pode ser mantido para uso, né, ou para produção. Não é isso? Bom, nesse contexto aqui, o que a norma fala? Olha, inicialmente o estoque ele é registrado pelo custo. Entretanto, a sua base de mensuração ela vai ser comparada a custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Alguém tem ideia por que eu preciso comparar custo e valor realizável líquido e achar dos dois o menor? Alguém tem alguma ideia? Só para fazer vocês participar também um pouquinho aí. Pode até abrir o microfone para falar se for o caso. Giovana falou que não. Alguém tem ideia dessa? Por que ele precisa ser mensurado a custo ou valor realizável líquido dos dois o menor? Pode falar, Edna. Ó, tá liberada para falar, tá, Edna? Edna, tá aí? Beleza. Tudo bem, a gente vai caminhar aqui. O que acontece, gente? Se vocês forem olhar o conceito de ativo no CPC 00, o ativo é todo recurso que a entidade controla, tá? Que tem como objetivo gerar benefício econômico futuro. Então, vamos imaginar que a empresa adquiriu um estoque por R$100, tá? Só que passou o tempo, aquele estoque está obsoleto, não tem quase mercado. E se eu fosse ter que vendê-lo hoje, eu receberia líquido R$80. Então, ou seja, vocês concordam, então, que o máximo de benefício econômico futuro que esse estoque está me dando é R$80? Né? Então, ou seja, eu preciso representar a capacidade daquele ativo de gerar caixa para aquela entidade. Ou seja, na época eu comprei por 100 e agora eu só recebo 80. Né? Então, por isso, a norma fala que custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. Claro que se espera, né, que o valor realizável líquido seja maior, porque eu compro por 100 para vender por 150, para vender por 200. Mas se houver uma situação em que eu venda e receba 80, eu preciso ajustar isso. Maravilha aí? Tá? Bom, mas para efeito de norma,
O que é custo? Custo é só o preço pago pelo aquele produto? Não. O preço o custo é o preço, obviamente, mais impostos não recuperáveis, né? Mais fretes, porque o frete é um gasto que eu tenho para trazer aquele item para a empresa, e qualquer outro gasto diretamente atribuível para trazer o estoque à sua localização. Então, repare que eu tenho gastos que vão adicionar ao meu custo. Entretanto, eu posso ter itens que vão deduzir esse meu custo. Por exemplo, imposto recuperável, né? Se eu tiver imposto recuperável, eu vou deduzir desse meu custo. Por quê? Porque eu vou recuperar esse imposto, né? E se eu conseguir um desconto, um abatimento, eu também terei, né, a redução desse meu custo. E o valor realizável líquido nada mais é do que o valor de mercado daquele estoque menos as despesas de venda. Maravilha aí para vocês, gente? Tudo bem? Conseguiram pegar essa questão aí do custo ou valor realizável líquido do menor? Beleza? Vamos avançando mais um pouco, né? Bom, ó, pelo que eu vi aqui, só a Giovana aqui está participando, hein? Né? Só tem a Giovana hoje aqui, né? Então, vamos lá. Ativo imobilizado, IAS 16, CPC 27, né? Ou seja, um outro item importante, né? Sabemos que os ativos imobilizados, normalmente, né, são utilizados na atividade operacional, né, da empresa ou para fins administrativos, né? Bom, então, quais são os pontos-chave dessa norma? Qual é o custo de adquirir imobilizado? Bem parecido com os estoques, mas eu tenho aí algumas outras situações diferentes. O custo de um ativo imobilizado é o preço que se paga por ele, mais os impostos não recuperáveis, mais a instalação, ou seja, se eu incorrer em gasto para instalar aquele imobilizado, né, para que ele possa funcionar, isso é custo para mim, mais a desmontagem, né, que às vezes é chamado de desmobilização. Pô, professor, isso precisa estar no custo? Sim, porque se a empresa tiver um gasto para desmontar esse imobilizado no final da sua vida útil, isso precisa ser considerado no custo hoje. Tudo bem que tem efeito do valor presente aí, né? Mas qualquer gasto diretamente atribuível para colocar aquele ativo imobilizado em condições de uso, tá? Menos os impostos recuperáveis e menos descontos e abatimentos. Giovana, né, que é a única que está aqui hoje presente, né, ativamente, perguntou o seguinte, ó, e as manutenções do ativo, professor? Manutenções do ativo, né, que não interferem na vida útil daquele imobilizado são despesas, tá? Ou seja, vamos imaginar o seguinte, ar-condicionado, vocês estão lá na Veiga, lá estudando, e eu tenho que a cada 6 meses, trocar o filtro, né, dar uma limpeza nele, ou seja, aumenta a vida útil dele, isso? Não. Ou seja, então são despesas que a empresa tem, tá? Agora, reparo de peças, substituição de peças que possam aumentar a vida útil do ativo, aí esses caras devem ser ativados. Maravilha? Ou seja, então, somente se houver substituição, reparo, né, de peças, né, que sejam, né, o aumento da vida útil daquele ativo. Maravilha? A Edna também falou aqui, ó, são despesas. Então, temos 2 participantes aqui, né? Bom, dentro desse contexto, como é que o ativo mobilizado é mensurado? Inicialmente pelo custo, né? Inicialmente pelo custo, mas posteriormente a gente sabe que os ativos imobilizados, né, quase em regra geral, né, tirando terrenos e alguns outros ativos específicos, eles são depreciados e sofrem o tal teste de recuperabilidade, que é o impairment, não é isso? Maravilha? Né? E a Edna falou aqui, ó, o exemplo, o motor de um avião. Exatamente, o motor de avião ele tem uma vida útil separada do restante do avião. É isso? Então a depreciação dele tem que ser feita separadamente. Lorena está falando o seguinte, tá? Eu digo Lorena porque eu só estou vendo aí Lorena, né? Tá MSL Moreno, né? O imóvel também sofre depreciação? Também sofre depreciação. Maravilha? Os bens corpóreos, de uma maneira geral, sofrem depreciação. Só que aí, gente, precisamos entender que aí está a grande questão da depreciação. Para fins de CPC 27, a depreciação ela não tem relação com aquela depreciação fiscal lá que determina, né? Aquelas alíquotas já pré-fixadas para fins de tributação. Ou seja, para depreciar um bem, eu preciso avaliar
qual é a vida útil econômica daquele bem para a minha empresa. Ou seja, eu posso ter um bem na minha empresa igualzinho na outra empresa, só que a utilização é diferente, então a depreciação também será diferente. Tanto que a empresa precisa revisar anualmente, né, as suas bases de depreciação. Tá? E a Giovana falando aqui, ó, realmente terreno não se deprecia, né? A não ser terrenos que serão vinculados a aterros sanitários, por exemplo, né? Mas é uma coisa muito específica aqui. E a depreciação, então, ela precisa ser alocada sistematicamente com base na vida útil econômica da entidade, né? Não tem relação com as alíquotas fiscais. Ah, professor, mas e quando for tributar? Aí são outros 500. Aí você já não está mais fazendo a contabilidade societária, tá? Você está utilizando a contabilidade tributária, né, para fazer os ajustes necessários. Maravilha aqui, gente? Tudo bem? Alguma pergunta aí em relação à depreciação, ativo imobilizado? Beleza? Show de bola. Bom, um dos meus CPCs prediletos, tá? Inclusive, temos esse curso no CRC, né? CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Bom, seguindo a mesma lógica, né? Seguindo a mesma lógica dos estoques, né? Eu não posso ter um imobilizado, por exemplo, que seja registrado contabilmente por um valor superior ao seu valor de recuperação, né? Então, até a Edna está falando aqui, ó, pois não pode ter um ativo lançado contabilmente maior ao valor que vale, né? Então, vamos até sofisticar isso que a Edna falou, que está correto. Ou seja, eu não posso ter ativos que estejam contabilizados por um valor superior ao seu valor de recuperação. Só que no estoque, o que eu consigo visualizar no estoque é o valor de realizável líquido, é o valor de venda. E no mobilizado, eu tenho dois valores que podem gerar caixa para a empresa. Ou seja, pode ser pela venda, né, da mesma forma que o estoque, mas o mais comum é valor em uso. Maravilha? O que seria o valor em uso, gente? O uso é o seguinte: comprei aquela máquina por 100 mil reais. Aquela máquina tem a incumbência de produzir vários produtos que vão gerar caixa para a empresa durante vários anos. Ou seja, então eu preciso projetar o caixa líquido gerado por essa produção que eu vou fazer durante vários anos e trazer a valor presente. Que é isso, professor? Por que trazer valor presente? Porque se eu estou olhando o valor contábil daquele equipamento hoje, e se eu estou olhando o valor de venda daquele equipamento hoje, esse valor em uso também precisa ser trazido a valor presente. Então, normalmente, esse valor é bem maior que o valor líquido de realização. Tá? Só que aí existe um cálculo para ser feito isso. Obviamente, existe uma taxa de desconto, que normalmente é um custo de capital que a empresa tem. Tá? E a Giovana pergunta, professor, tem alguma pena para a empresa se acontecer isso? Né? Quando você disse acontecer o quê? Se o valor contábil estiver maior do que o valor de cooperação, seria isso, Giovana? Isso, né? Olha, não é que tenha pena, mas ela não está seguindo as regras internacionais de contabilidade. Se for uma empresa que, vamos dizer assim, se for uma empresa de capital aberto, tem auditoria, a auditoria não vai assinar. Então, assim, a penalidade dela é não ter seu balanço assinado e auditado. Então, ou seja, e aí? E a credibilidade da empresa, né? Então, essa é a pena dela, né? De ter a sua credibilidade afetada. Agora, se eu for apertar no detalhe da lei, ou seja, se as empresas que eram para apresentar uma demonstração contábil com base nas FRS não estão fazendo, elas poderiam sofrer algum tipo de fiscalização. Mas a gente sabe que isso acaba que não é tão assim comum acontecer. Mas elas poderiam sofrer alguma penalidade, né, por não estarem atendendo às normas de contabilidade. Ou seja, considerando que essa empresa, ela tenha a possibilidade de pegar empréstimos, de participar de licitação, possivelmente ela não está apresentando as suas demonstrações de forma fidedigna. Então, ela pode ser barrada de uma licitação, ela pode ser barrada de uma
de concessão de empréstimos, porque os bancos agora têm profissionais para analisar as demonstrações contábeis. Então, ou seja, pode ensejar uma série de valores, né, uma série de situações. Inclusive, na hora de avaliar uma empresa, né, ou seja, se eu for fazer um valuation de uma empresa, né, eu vou ter que analisar, de fato, o valor de caixa gerado por esses ativos imobilizados. Maravilha? Tá? Bom, e um outro conceito importante que essa norma trata é o seguinte: bom, se a entidade não consegue gerar caixa de forma individual por um ativo, falando especificamente, ela pode fazer o teste de impairment, né, através de uma unidade geradora de caixa. O que seria uma unidade geradora de caixa? Né? Seria o menor conjunto de ativos que gera caixa independentemente de outros ativos. Professor, eu ainda não entendi o que significa unidade geradora de caixa. Vamos voltar para a Veiga de Almeida. Tá? Vamos imaginar que vocês estejam na sala de aula. Lá estarão várias cadeiras, quadro, computador, data show, ar-condicionado e a própria sala, né? A instalação. Vocês concordam ali que todos aqueles itens são imobilizados da Veiga de Almeida? O que vocês acham? Todos esses itens, né, não são considerados imobilizados? É isso, né? Ou seja, eu conseguiria até vender cada um desses itens individualmente. Vocês concordam? Posso vender a cadeira, posso vender o ar, posso vender o micro, né? Conseguiria, certo? Mas os valores que a Veiga de Almeida ia oferir seria muito irrelevante. Então, quando ela coloca a cadeira, o quadro, o computador, a mesa, o ar-condicionado e a estrutura, ela tem uma unidade geradora de caixa. Por quê? Porque através das aulas que ali, né, são lecionadas, a unidade geradora de caixa gera dinheiro para a Veiga de Almeida. Conseguem visualizar isso? Ou seja, então ela está em várias unidades geradoras de caixa, que são as salas, com todos imobilizados. Maravilha? Então, quando o teste de impairment ele não pode ser feito por um ativo individual, se faz através de uma unidade geradora de caixa. Beleza aqui, gente? Tudo bem para vocês? Maravilha? Então, ou seja, a ideia é, se o valor contábil, né, do imobilizado ou do intangível, né, ele estiver superior ao seu valor de recuperação, eu vou ter que fazer um ajuste, né, um ajuste para trazer esse valor contábil ao seu valor de recuperação. Maravilha? Bom, avançando mais um pouco aqui, temos o CPC 06, que é FRS 16. Também temos esse curso lá no CRC. Houve uma mudança abrupta em relação a essa norma de 2 anos para cá. Bom, só para vocês terem uma ideia, o que consiste, né, na lei brasileira, né, na legislação brasileira, de um contrato de arrendamento. Contrato de arrendamento, eu tenho o proprietário do bem, que é o arrendador, e quem usa o bem de fato, que é o arrendatário. Tá? Então, a ideia é, o arrendador tem a propriedade e o arrendatário tem o usufruto ou a posse. Bom, até ano passado, né, a ideia, né, era segregar tanto para arrendatário quanto para arrendador o arrendamento operacional e financeiro. E para o arrendador, da mesma forma. Em linhas gerais, o arrendamento operacional ele se assemelhava a um aluguel e o financeiro se assemelhava a uma venda. Tá? Bom, nesse contexto aqui, o que a norma traz mais? Gente, essência sobre a forma. Tá? O que diz a essência sobre a forma? Bom, por mais que o arrendatário não tenha propriedade do bem, se ela controla o uso daquele item, né, se ela controla o direito de uso, né, como o ativo vai ser utilizado e quem gera benefício econômico futuro é a entidade arrendatária, para ela é ativo. Ou seja, para a arrendatária, esse contrato, esse bem arrendado, é um ativo da empresa. Não é um ativo de propriedade dela, mas é um direito de uso daquele ativo. Então, a norma, né, nova, né, fala o seguinte, para arrendador, nada mudou. Continua tendo arrendamento operacional e financeiro. Agora, para o arrendatário, que impacta na operação, ou o contrato contém ou não contém arrendamento. Não existe mais operacional e financeiro para o arrendatário.
Tá? E para o contrato poder continuar sendo arrendamento, eu preciso ter 3 características básicas. Para um contrato ser considerado arrendamento, eu preciso ter um ativo identificado, tá? Eu preciso identificar o ativo, eu preciso ter o direito de controlar o uso daquele ativo, e aquele ativo deve ter que me gerar um benefício econômico futuro. Então, ou seja, para ter, né, para um contrato poder ser considerado como arrendamento, eu preciso ter essas 3 características. Eu preciso identificar o ativo, eu preciso ter o direito de controlar o uso desse ativo, e esse ativo precisa me gerar benefício econômico futuro. A Giovana pediu para eu repetir. A parte do início, Giovana, seria isso, né? Porque eu comentei o seguinte, né? Até 2018, tanto para arrendador quanto para arrendatário, eu tinha tanto arrendamento operacional e financeiro, para os dois. Tá? Então, o arrendamento financeiro se assemelhava a um aluguel, o operacional se assemelhava a um aluguel e o financeiro se assemelhava a uma venda. Como os conceitos de ativo mudaram, eu não preciso mais ter a propriedade do bem para ser considerado um ativo, ou seja, a essência sobre a forma. Logo, se o arrendatário que tem o direito de uso daquele ativo controlar o uso daquele ativo identificado e aquele ativo gerar benefício econômico futuro para ele, esse bem será ativado na empresa arrendatária, mesmo que ela não tenha propriedade, mas ela tenha o direito de uso. E sabemos que ativo é o conjunto de bens e direitos. Maravilha aqui, gente, tá? Então, ou seja, se o contrato contiver arrendamento, vai reconhecer um ativo de direito de uso e uma contrapartida de passivo de arrendamento, tá? Se não for arrendamento, será reconhecido como despesa de locação, de prestação de serviço, o que quiser. Mas se houver esses 3 itens, ativo identificado, direito de controle de uso, geração de benefícios no futuro, obrigatoriamente vai ser considerado arrendamento. Maravilha aqui, gente? Esse é um assunto fantástico, maravilhoso, que a gente tem um curso só disso no CRC, né? Professora Regina, querendo trazer curso de impairment, de arrendamento para a Veiga, tá? Ficamos aí à disposição, tá? Sim, a gente já tinha até falado anteriormente, antes de sair, né? Ficar em aulas remotas, e vamos depois ver, né, como que vai ficar, porque está tendo os cursos online, né? Sim, lá no CRC. Sim. Eu tinha até te falado, eu vou pedir a Thelma, tá? Maravilha. Para ver. Aí eu trago para os alunos, tá? Maravilha. Será um grande prazer te ter aqui ministrando esses cursos, tá bom? O prazer vai ser meu. Bom, uma outra norma, né, que também é relevante seria a norma de ativos intangíveis, né, que está no CPC 04 e AS 38. Tá? A gente sabe que ativos intangíveis, né, normalmente são vinculados a direitos, né, são bens incorpóreos, né? Ou seja, então, na verdade, quais são as formas, né, de reconhecimento de ativos intangíveis, né? Ou seja, a empresa, a entidade, ela pode adquirir um ativo intangível de forma separada, pagar, né, por ele. Um software, por exemplo, uma licença de software, ela pode pagar, né? Ela pode reconhecer um ativo intangível através de um goodwill, ou seja, com uma combinação de negócios, e ela pode gerar internamente um ativo intangível. Como assim gerar internamente um ativo intangível, professor? O que acontece, gente? Principalmente em grandes indústrias, né? Em grandes empresas que lançam produtos, que produzem itens, né? Existem gastos, né, que são marcas e patentes, são formas de intangíveis, tá, Giovanni? Tá certinha você, tá? Essas empresas montadoras, indústrias farmacêuticas, né? Elas desembolsam muitos recursos, né, em pesquisas e desenvolvimento desses produtos. Pesquisa é o gasto que ela faz para tentar entender se eu posso lançar um produto, se eu tenho a viabilidade, né, para lançar determinado produto. Ou seja, esse gasto com pesquisa, obrigatoriamente, será reconhecido sempre como despesa. Pesquisa é sempre despesa. Agora,
quando eu passo do processo de pesquisa para o desenvolvimento, né, o desenvolvimento seria o seguinte, ó, os achados da pesquisa, eu começo a tentar desenvolver esse produto. Bom, eu posso reconhecer esses gastos com o desenvolvimento no ativo intangível da empresa, só que eu preciso cumprir algumas condições, tá? Eu preciso comprovar que aquele ativo vai me gerar um benefício econômico futuro. Eu preciso comprovar que eu tenho viabilidade de finalizar aquele ativo, que tem mercado ativo, né, para aquele bem que eu vou produzir. Ou seja, precisa comprovar se há benefício econômico futuro. Se ela consegue comprovar, esses gastos podem ser ativados. Maravilha aqui, gente, para vocês, tá? E os ativos intangíveis, da mesma forma que os ativos imobilizados, sofrem o teste de impairment, né? Sendo que nos ativos intangíveis eu não falo de depreciação, eu falo de amortização. Depreciação tem relação com imobilizados e amortização tem relação com intangíveis, tá? E as amortizações, obviamente, só podem ser feitas quando houver vida útil definida para aquele ativo intangível. Como assim, professor? Bom, eu posso ter algum ativo intangível que eu não consiga mensurar a vida útil dele. Por quê? Porque ele é intangível, ele não desgasta com o tempo, né? Eu não consigo mensurar. Quando eu não consigo mensurar a vida útil do ativo intangível, eu não consigo amortizar. Por quê? Porque eu não tenho base para amortização. Então, são essas grandes características do CPC 04, né, que equivale a IAS 38. Bom, avançando mais um pouco aqui, gente, falar um pouco sobre custos de empréstimos. É uma norma muito pequena, né? IAS 23, CPC 20. O que essa norma traz aqui? Bom, se a empresa estiver construindo, produzindo um ativo qualificável, né? E o que é um ativo qualificável? Normalmente é aquele que demanda um certo período de tempo para ser produzido ou construído. Então, se ela estiver produzindo, construindo uma fábrica, um edifício, né? Ou seja, os encargos, se ela vier pegar um empréstimo, um financiamento, os encargos desse empréstimo, desse financiamento, podem ser reconhecidos no custo de produção ou de aquisição daquele ativo qualificável, tá? Não é o caso de estoque, obviamente. O estoque não é um ativo qualificável, né? Estou dizendo de ativos que demoram um certo tempo para serem produzidos, construídos, né? Ou seja, então, normalmente são edifícios, né? Construções, né? Então, ou seja, essa capitalização de juros pode ser ativada. Agora, ela só pode ser ativada enquanto ocorrer, né, a produção ou a construção daquele ativo. Vamos imaginar o seguinte, eu peguei um financiamento de 20 anos, pago os juros durante 20 anos. Ou seja, durante a construção de determinado edifício, eu vou capitalizar os juros lá no ativo. Cessou a produção, o ativo está entregue, os juros que eu estou pagando ainda vão ser reconhecidos como despesas. Maravilha aí, gente? Tudo bem para vocês? Ok? Então, essa capitalização só pode ser realizada enquanto estiver construindo ou produzindo aquele determinado ativo. Bom, mais uma outra norma aqui. Instrumentos financeiros, né? Acho que é a penúltima norma aqui. IFRS 9, CPC 48. Ô, professor, IFRS 9. Se é IFRS, que é nova, né? É nova, mudou recentemente também, né? Ou seja, basicamente eu tenho o seguinte, gente, instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros normalmente são aqueles itens que dão origem a um ativo financeiro ou um passivo financeiro. Ou seja, caixa é um ativo financeiro, banco é um ativo financeiro, duplicata recebeu um ativo financeiro, um título de crédito que eu venha a emitir ou a comprar é um instrumento financeiro, né? Fornecedores é um instrumento financeiro, debêntures é um instrumento financeiro, ou seja, então, a ideia dessa norma é tentar entender o seguinte, olha, qual é a atividade fim da tua empresa? Por quê? Porque dependendo da atividade fim, eu posso ter classificações diferentes para cada instrumento financeiro. Ué, como assim, professor? Se vocês forem olhar a norma, a grande questão da norma de instrumentos financeiros, ela separa os instrumentos financeiros em 3 grandes grupos. Quando ela separa os instrumentos financeiros em 3 grandes grupos, ela está querendo dizer o seguinte, de que forma esse instrumento financeiro gera caixa para a entidade. Ou seja, como ele gera caixa para a entidade. Ou seja, quando é custo amortizado, aliás, quando, na verdade,
esse instrumento financeiro ele gera caixa apenas pelos recebimentos dos fluxos de caixa, ou seja, por exemplo, vendi a prazo. Se eu vendi a prazo, eu espero receber na hora do pagamento. Ou seja, então, isso é custo amortizado. A geração de caixa se dá pelo recebimento do principal mais os juros. É isso. Se eu emprestar dinheiro para alguém, eu vou receber o principal mais os juros. Isso é custo amortizado. Tá? Agora, se os fluxos de caixa decorrerem, né, da própria operação mais a venda, se quiser vender posteriormente esse instrumento financeiro, ele não vai ser mais considerado como custo amortizado. Ele vai ser considerado como valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Mas por que outros resultados abrangentes? Porque, na verdade, esse instrumento financeiro ele passa a ser balizado pelo mercado. Eu tenho um mercado que precifica aquele instrumento financeiro. Então, eu posso valorizar ou desvalorizar aquele instrumento financeiro. E se eu tenho um instrumento financeiro que só gera caixa para venda, eu compro para vender, compro para vender. Ou seja, então, isso é valor justo por meio de resultado. Então, a realização dos fluxos de caixa se dá necessariamente com a venda. Maravilha? Giovana está perguntando o seguinte, mas se é uma receita que você vai receber, por que chama custo amortizado? Porque, na verdade, Giovana, você concorda que essa receita que você está auferindo, você tem parte do principal e mais uma parte financeira, não é isso? Ou seja, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, se eu emprestei dinheiro para alguém, vamos lá, emprestei 100 mil reais, vão me devolver 100 mil mais os juros. Ou seja, vão me devolver o custo mais, né, vamos dizer assim, mais os rendimentos daquele custo, né, que eu tive para obter aquele ativo. Então, é basicamente isso. É só a forma, né, de classificação dos instrumentos financeiros, tá bom? Maravilha? Por exemplo, quando eu vendi a prazo, eu tive um custo, né, para vender aquela mercadoria. Então, ou seja, é o rendimento, né, sobre aquele custo que eu tive anteriormente, tá? Então, assim, a essência, né, do CPC 48, ela se dá muito com base na classificação dessas três características aqui. Bom, e por fim, né, para a gente finalizar, né, nosso bate-papo, né, provisões, passivos e ativos contingentes, né, está no CPC 25, equivalente ao IAS 37. Bom, precisamos primeiramente entender que provisão é um passivo, né? Ou seja, aquelas provisões que nós chamávamos lá, né, provisão que era redutora do ativo, não se chama mais provisão, se chama perda ou ajuste. Provisão é sempre para reconhecer um passivo. Se é passivo, por que não chama provisão então tudo? Ou é tudo passivo? Porque a provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Tá? Ou seja, existe a obrigação, mas eu preciso fazer uma estimativa de prazo ou de valor. Me dá um exemplo, então. Causas trabalhistas, né? Sentenças trabalhistas. Mandei um monte de gente embora da minha empresa. Qual é a probabilidade de eu perder alguma causa? Então, eu tenho que estimar isso. Ou seja, eu tenho uma obrigação presente, mas eu não sei o valor certo. Ou seja, então, só que para que eu possa reconhecer como provisão, a obrigação precisa ser provável de acontecer, né? E eu preciso, obviamente, mensurar com confiabilidade. Perfeito? Ou seja, então, para ser considerada provisão, já que é um passivo, eu preciso ter o valor corretamente mensurado, tem que ser confiavelmente, né? Que até a Edna comentou aqui, e eu preciso que seja provável que aquela saída de caixa ela vai ocorrer. Se for possível, não reconheço. Se for remoto, muito menos. Tá? E a norma também fala de passivo contingente. O que é um passivo contingente? É uma obrigação que ainda não ocorreu, então não tem obrigação, ou se ocorreu, não consigo mensurar confiavelmente, né? Então, não reconheço o passivo contingente na contabilidade, o máximo que eu posso fazer é divulgar em nota explicativa, né? E o ativo contingente, né, é uma possibilidade de gerar entrada de caixa no futuro. Então, até por conservadorismo, nunca reconheço, né, um ativo contingente, tá? Giovana perguntou o seguinte, e devedores duvidosos? Devedores duvidosos não é mais provisão, é perda, né? Provisão está vinculada a passivo, né? Então, ou seja, ainda existe, né, obviamente, essa conta redutora, mas não mais como um nome de provisão. Maravilha? Beleza? Bom, meus amigos, então,
a gente fecha por aqui esse nosso bate-papo, né? Se vocês quiserem adentrar no mundo das FRS, vocês podem adquirir o livro aí com esse desconto, né? E faremos um curso no IBEF Rio, né? Nos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de outubro, de 18 às 20. Esse curso será gravado. Eu sei que vocês têm aula, né, muitas das vezes nesse horário, mas ele será gravado e disponibilizado durante uma semana aí para os participantes do curso, né? Então, e existe também um desconto no livro também para quem for participar do curso, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo de hoje. Fico aí, né, aí à disposição para responder alguma pergunta, para tirar alguma dúvida, caso seja necessário. Fiquem à vontade para perguntar. Sem brigas aí, gente. Sem discussão, tá? Um de cada vez. Não briguem para perguntar, por favor, tá? A Giovana falou, eu acho que eu... Perguntou tudo, né, a Giovana? Né? Ela perguntou em todos os slides. Grande participação aí da Giovana. A Edna também falou. A Lorena, às vezes, participa bastante também. Ela também participou, né? Lorena está aí também. Eu acho que ninguém tem dúvida, né, professor? Também foi tão bem explicadinho, né? Espero que tenha sido. Legal. Eu pedi o professor Cláudio Sameiro para fazer a relação de os alunos que, desde o início, aqueles que estão desde o início, né? Aí ele fez daqueles que entraram, estão lá desde o início. Eu acho que estão aqui e a gente vai fazer o sorteio de um livro seu, como eu te falei, né? Que eu vou fazer o pedido. Maravilha. Tá? E a gente vai fazer um sorteio hoje. Amanhã teremos o sorteio do teu livro e mais um livro de perícia também. Que legal. Foi doado pelo professor Francisco. Mas amanhã, participando, né? Vocês também terão a chance de ganhar o livro. Então, o professor Sameiro, ele vai tem uma rodada aqui que ele tem um programinha que vai rodar e fazer o sorteio. Professor Cláudio, quer falar aí? Aê! Opa, boa tarde a todos, boa tarde. Fala, Cláudio. Anderson, tudo bem? Francisco, Cirilo, todo mundo que está aí. Pode começar, Regina? Eu coloquei aí no chat, você está me ouvindo bem? Estamos. Eu coloquei aí no chat o nome dos alunos que estavam participando aqui do evento, né? Pelo menos até o momento que eu fiz o levantamento. Então, eu queria que vocês conferissem aí para ver se tem alguém faltando aí na lista. Isso. Desde o início da palestra, foi 2 horas. Então, vamos lá. Aí. Cada um vai estar recebendo aí cada um aí está recebendo um código, né? Deixa eu entrar aqui. Ó, tem um aplicativo aqui, eu vou rodar o aplicativo, né? São 8 alunos, então ele vai sortear de 1 a 8. Tá ok, pessoal? Professor. Vamos lá, hein? Professor Fumax, fica aí, hein? Tô aqui, ainda não acabou, não. Ah, tá. Vamos lá, vamos iniciar o sorteio, hein? Tá sorteando. Número 2. 2. Edna Praia Sol. Ó, que maravilha. Edna. Cadê a Edna? Edna. Tem que estar aí, hein? Cadê a Edna? Eu quero que a Edna fale. Cadê a Edna? Se não tiver, vai para outro, Edna. Edna. Opa, pode sortear outro, então? Edna, você está aí? Vai para outra, hein? Eu vi aqui, tá, MS. Opa! Regina, acho que ela tá aí, sim, porque ela tá Edna disse que tá aí. Tá na reunião. Aí.
Cadê Já O ela? microfone dela está aberto. Apareceu? O microfone está aberto. Já respondeu ela já respondeu que está aí. Tá aqui, ó. Já vi. Apareceu, não é? Ela colocou isso? Isso, estou aqui. Edna, você pode abrir o seu microfone aí, só? Para falar alguma coisa? Será que é um robô? Edna? Estou tentando, tadinha. Ela está tentando. Edna, Mas ela você... escreveu. Edna, você é de qual campus? Tijuca? Tijuca. Ah, que legal. Já ganhou... Ô, professor Léo, você está me devendo, hein, o endereço da tua aluna. Lá, da aluna lá da Barra, que foi a Lorena. Lorena, né? Ela está aqui, né? Eu estou esperando o endereço. Tá bom, vou mandar. Tá? Lorena, se Lorena, você não né? mandou, manda lá para o teu coordenador. Tá? Ou eu vou colocar aqui, Com Lorena. licença. Isso, eu queria saber como que eu mando. Vou colocar aqui você. Ó, vou colocar aqui você e a Edna. Manda para o meu e-mail. Eu estou colocando aqui, tá? Ó, maria.alves@uva.br, tá bom, Léo? Aí elas mandam para o meu e-mail. Tá bom. Tá? Perfeito. Tudo direitinho. CEP, tudo direitinho, tá? Ok? Queria cumprimentar aí o professor Anderson Fumax. O Ô, Léo, Léo está falando aqui da... Ô, Léo, abre Tudo aí bem? sua tela, Léo. Vou abrir, peraí. Peraí, deixa eu agradecer ao professor Não sei se ele vai Cláudio. me reconhecer, ó. Sem cabelo aqui, mas... Claro que eu reconheço, mas não... Mas eu entrei um pouquinho depois, eu peguei a parte de intangíveis, né? E eu estava numa reunião com professores, por isso que eu não participei desde o início. Eu entrei quando você já estava falando aí sobre intangíveis, né? Então, entrei basicamente no final. Mas eu estou aqui para te cumprimentar aí pela palestra, pela apresentação, né? Você já é um velho conhecido nosso lá na Barra, né? Com certeza, E obrigado com mesmo. certeza aí vamos estreitar aí os laços aí, né? Vamos continuar, né? Você tem, ao longo de 2 anos para cá, também tem dado palestra lá na Barra. Né? É verdade, verdade. Se Tá Deus bom? quiser, as coisas Meus vão cumprimentos normalizar aí em pela breve palestra. aí, para a gente poder fazer. Isso. Ok. Parabéns aí pela palestra. Obrigado, querido. Prazer aí Bastante te ver, mesmo elucidativo. que virtualmente. Isso aí. Foi Valeu. além de uma palestra, foi uma aula, né? Uma aula rápida, mas uma aula, né? Como sempre, Exatamente. professor. Bem rápido e objetivo, né? Muito parceiro, te agradeço muito, tá? As portas estão abertas, sempre que você quiser, e eu também vou te perturbar convidando. E eu vou estar vendo agora o curso, falando com a Thelma, para poder a gente estar vendo esse curso, eu acho que deve ser online mesmo, né? Até o final do ano. Sim, sim. Tá? E trazendo aqui, aí depois, mas você coloca para mim lá no WhatsApp o nome do curso que você mencionou, tudo direitinho para eu passar para a Thelma. Beleza. Espero que vocês que estejam aqui, os alunos, né, participem do curso quando ele for aberto, tá? Eu vou estar avisando, porque também tem que se matricular rápido, que deve estar acabando muito rápido as inscrições por ser online. Sim, tá? sim. O que acontece? Normalmente, o pessoal do CRC reserva um percentual para alunos, né? Mas por ser um pedido de vocês, eles devem aumentar nesse curso específico o percentual de alunos para poder atender a vocês, né? Exatamente. Aí a gente vai pedir. Na hora do sorteio, eu fiquei assim, olha, se saísse o número 8, seria suspeito, porque o número 8 é meu irmão que está assistindo, ele está acompanhando todas as palestras também, que ele é aluno da Veiga. Aí eu falei, vai assistir nossa programação. Ele está desde o início das programações assistindo. Eu falei, se for o número 8, seria suspeita. Mas eu queria agradecer ele também aqui por estar participando dos nossos eventos, aprendendo um pouco aí da contabilidade. O professor Cláudio Sameiro que trouxe aí, né, essa rodada bem legal. Vocês gostaram, gente? Acho que foi assim uma coisa que ficou, né, bem transparente para todos, não é isto? Então, foi bem legal. Então, amanhã teremos 2 sorteios e talvez outras coisas, tá bom?
convido vocês, convido os professores. Amanhã são os nossos egressos, eles precisam do nosso apoio. São alunos parceiros, alunos que aceitam sempre estar participando conosco das nossas programações. São alunos que já foram alunos meus, seus, né? Estou falando seus, assim, dos professores que aqui estão, que já devem ter dado aula para o Luiz, para o Guilherme, que é do EAD, e para a Bruna também, que vai estar participando amanhã do momento do egresso, tá? Então, o nosso acolhimento é muito importante para eles. Eu vou estar fazendo convite aos professores amanhã novamente para que todos possam estar presentes, como também os alunos. Vocês vão amar o que eles vão trazer para vocês, porque é uma linguagem, né, para vocês, jovem para jovens, recém-formados, mas que estão muito bem no mercado de trabalho, tá bom? E aí amanhã a gente fecha com essa chave de ouro aí, tá bom? Então, eu agradeço a todos, o professor Cirilo, né, fazendo intermediação, muito bem, me ajudando aí também nessa parte, ótimo. O Francisco teve que sair, pediu desculpa que teve que sair, que ia participar de uma outra palestra, tá? Mas eu amei, foi uma tarde assim muito, né, prazerosa, de grande valia para todos nós. Regina, só fizeram uma pergunta aí de novo sobre certificado. É para dizer que não tem o certificado, que é para poder tirar, quem vai fazer lá a contagem, tirar o print, não é isso? Isso. Essa não tem o certificado, tá bom, gente? Quem fez a pergunta aí no chat. Tá obrigada. Porque nesse momento tá difícil, né? Porque eu tenho que colocar também carimbo, tem essas coisas todas que demora muito, é muito demorado. Então, vocês vão printar, fazer um pequeno resumo e encaminhar lá pelo portal do aluno, tá bom? Solicitações. Agora, amanhã o horário. Está perguntando o horário aqui. Amanhã é 15 horas, né? O amanhã horário. 15 horas. 15 horas. Eu vou estar passando para vocês também. Para os palestrantes e professores, né, que ficaram na parte de apoio, terão o certificado da Veiga, porque os palestrantes vão ser encaminhados para eles, tá? Então, todos os palestrantes terão. Tudo bem? Maravilha. Quando voltar presencial, se algum aluno falar, tem como você me dar um certificado? Aí sim, né? Eu posso fazer, quem for lá na coordenação me pedir. Tá bom? Maravilha. Ok? Alguma dúvida? Então, gente, uma boa tarde para vocês e meu muito obrigado. O professor Cláudio Samero levantou o braço. Não, fui eu. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde a todos. Parabéns aí pela apresentação. Boa tarde aos professores, alunos. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, pela parceria, viu? Obrigadão, gente. Muito obrigada, tá? A gente vai se falar, professor Anderson. Pode deixar. Tá.